Graça e paz. Tem alguns que estão, mas não estão. Graça e paz. Tarde e noite para todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E que Deus possa nos abençoar. E Ele vai nos abençoar. Já somos abençoados. E a palavra de Deus diz que Jesus ele anda no meio da igreja. Aleluia. E com certeza Ele está presente em cada coração aqui. Então que Ele venha nos orientar, que o Espírito Santo possa nos orientar na liturgia, na pregação, tudo que vem acontecer, o louvor, estamos debaixo da unção do Espírito Santo. Por isso agora é o momento de desacelerar o coração, né? Ficar calminho. Eu sei que todos nós temos nossas dificuldades, mas agora é a adoração. Primeira coisa, a adoração. Nós estamos aqui para adorá-lo, mas também para agradecê-lo, porque Deus até aqui tem nos ajudado. O maná cai do céu todos os dias, sustentando a nossa mesa, sustentando a nossa vida emocional, espiritual, enfim, todas as áreas da nossa vida. Então aproveite esse momento para adorar a Deus, para agradecê-lo, mas aproveite esse momento para ter profundidade com a palavra dele, profundidade. Estamos aqui porque é domingo? Sim. Porque tem culto? Sim. Mas estamos aqui porque nós temos sede desse Deus Todo-Poderoso. Por isso, sejam todos bem-vindos. Você que está nos visitando também, Deus abençoe muito sua vida. E Paulinha, Giovana, primeira vez aqui, né, no Gramadão. Deus abençoe muito, né? Manda um abraço lá ao pastor Walter. Manda um abraço para os filhão lá também, o Miguel, o Arthur, acertei o nome, né? Perguntei agora de pouco, estou com a mente boa ainda. Deus abençoe, fique à vontade, viu? Deus abençoe muito, muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia, temos que começar o culto lendo a palavra de Deus. E é o Salmo de número 100, Salmo de número 100, é um salmo muito lindo, muito abençoado. E o Salmo número 100, ele nos convoca a entrar na presença dele dessa forma, com alegria, com gratidão. E depois nós já vamos emendar para o Salmo 101, onde o rei Davi expressa que um rei precisa trabalhar e ser justo. E ali ele fala da justiça do nosso coração. Então a igreja em pé, vamos ler de forma responsiva, tá certo? Eu estarei lendo os versos ímpar e vocês os pares, ok? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, aleluia, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar
a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Amém? Aqui promessas de um rei. É o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, falando sobre pureza, falando sobre limpeza, falando sobre um coração puro, um coração justo. E é dessa forma que nós vamos buscar a Deus. Não basta entrar na sua presença com alegria, mas para isso, para que essa alegria seja completa, nós precisamos nos arrepender diante dele. Então esse momento de culto, quero que você ore pelo nosso culto, mas eu quero que você ore também pela sua vida. Você sabe como está a sua vida diante dele, como está a sua busca diante da santidade do Deus Altíssimo. E agora, de forma coletiva, a igreja estará em oração. A igreja estará orando a Deus, confessando o seu pecado. Mas também, ore por aqueles que lhe perseguem. Se você tem alguém que feriu você, talvez uma ofensa sofrida, tanto da sua parte ou da parte de outrem, que seja um momento de perdão. Porque Deus está liberando perdão sobre a sua vida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem é você para não perdoar? Quem é você? A começar com o nosso cônjuge, a começar com os nossos filhos, a começar com aqueles da nossa casa. E depois você pode espalhar para o seu vizinho, para os colegas de trabalho e para também, quem sabe, algum irmão da nossa congregação ou da sua congregação. Mas libere perdão, para que esse culto realmente seja aceito ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então quem puder se colocar de joelho, faça isso. Se você não pode, por questão física, não tem problema, mas o importante é inclinar o seu coração. Senhor nosso Deus, maravilhoso Deus, grandioso és Tu. Estamos diante de Ti, humildemente, reconhecendo nossas falhas, nossos erros, e também agradecendo pelo Teu perdão. Agradecendo porque o Senhor nos amou com muita graça, misericórdia e perdão, sim. O Senhor perdoou todos os nossos pecados e carregou sobre os seus ombros. Mas reconhecemos que no nosso dia a dia, às vezes falhamos, pecamos, erramos. Às vezes erramos dentro da nossa casa. Às vezes temos desavenças. Mas há um Deus que está de braços abertos. E hoje aqui temos mais uma vez a oportunidade de reconciliar, de poder erguer a cabeça e quebrar aquele gelo, porque o amor de Cristo na cruz do Calvário é quente, aquece os nossos corações e quebranta todo o coração endurecido, ou seja, derrete na presença do Senhor. O Senhor tem esse poder de derreter toda amargura, derreter toda inveja, todo orgulho, todo narcisismo. Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. Sentimos a presença do Espírito Santo aqui, na leitura da palavra de Deus, na fala do pastor. Como é gostoso se curvar perante o Deus que tudo pode, aonde emana toda a verdade, aonde derruba todas as máscaras, para que haja relacionamentos bons, relacionamentos com amor, porque a Tua palavra é linda, o Teu amor nos enche de alegria, e como não Te agradecer por tudo? Somos gratos por tudo, Pai, Te adoramos em espírito e em verdade. Continua conosco no decorrer desse culto. Tu sabes qual é a palavra na boca do pregador. Afofa os nossos corações
Continua conosco, Pai. Precisamos imensamente de Ti hoje, agora, amanhã, na semana, no ano. Mais um mês que se acaba. Mas amanhã um novo mês se inicia, o último mês do ano. Mas já podemos sentir a presença de Deus aqui conosco no iniciar desse mês. E te agradecemos por tudo que passou ao longo desse mês que se acaba agora. Pelo ano que passamos já, estamos no final. Mas a Tua mão esteve sobre as nossas vidas. Em tantos momentos de dificuldade, passamos por tantas lutas. Mas o Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Porque o Senhor Deus nunca falha. E hoje sentimos a presença do Espírito Santo desde agora. E temos a plena convicção que o Senhor estará conosco hoje e sempre. Nos perdoa, somos gratos. Recebe nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. A igreja em pé, vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Olha para o seu irmão, para a sua irmã da esquerda, da direita, atrás e diga: que bom que você veio. Aleluia, que bom que você veio. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Que bom que todos vocês vieram. Vamos louvar o Senhor. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos buscar nesse momento a face de Deus. Conhecer-te eu quero mais. Declare, meu amado. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te prosseguindo para o alvo eu vou, coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, coroa a conquistar. Nós vamos lutando, vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
louvarei, meu bom Jesus. Glória a Deus, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Você pode se assentar, meu querido. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não, e com o seu carinho está a me guardar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A igreja em pé, que você possa louvar a Deus, respirando, agradecendo. Nós estaremos louvando a Deus agora, e que você possa meditar em cada letra desses louvores, e que Deus possa falar com você e preparar o seu coração para receber a sua palavra. Feche os seus olhos, meu amado. Adora Ele nesse momento. Sinta-se livre, você é livre nesse momento para adorá-lo. Essa é uma canção antiga, mas é muito linda. O Senhor é formoso, Deus. Quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Do início, quão formoso. Quão formoso és.
glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Declare com tudo que você tem, amado. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar. Maravilhoso é. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Do início, quão formoso és. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Só a igreja maravilhosa. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Continue adorando Ele, meu amado. Tu és santo, Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. E nós também, Senhor. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo.
só tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória, tu és digno de tudo, Jesus, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Adoração, dia e noite suba de nossa 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 adoração, dia e noite suba-te, Senhor, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória, tu és digno de tudo, toda honra, toda glória de Jesus, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Exaltado, engrandecido, Senhor. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós amamos estar onde os louvores estão. Nós amamos estar onde o Seu nome é entronizado, engrandecido. Nós amamos estar onde flui o rio de Deus, rio de cura, rio de libertação, rio que transforma, que purifica. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Recebe cada coração aqui nesse momento. Recebe cada clamor aqui nesse momento.
Que os nossos corações se rendam, Senhor. Flua em nós. Flua em nós. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Eu tenho sede de ti, Deus. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Quero mais em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
quero fluir. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Dê uma linda salva de palmas para Jesus, meu amado. Você pode sentar. Louvar a Deus, né? Como é bom elevar o nosso coração a Ele. Nesse momento eu quero chamar as crianças, venham aqui à frente também, as professoras, auxiliadoras. Elas estarão indo para o culto infantil. Estaremos orando pela vida delas e também por nós, que aqui vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero deixar um voto de gratidão, de louvor também para o seu Joel, a dona Beatriz. Eu não sei se é 90 anos, alguma coisa assim, mas ele está fazendo culto de ação de graças, ele é membro da IPI de Itapetininga. E tem muitos parentes aqui, né? Seu Joel, irmão do seu Alcides. Então, um voto de gratidão, não só da minha parte, mas da parte do conselho dessa igreja. Nós temos alguns irmãos hoje lá na IPI de Itapetininga, nesse culto de ação de graças. Que Deus abençoe esse culto, Deus abençoe a vida do nosso irmão Joel. Sempre está conosco aqui, né? Pelo menos uma vez por mês. Ele vem com a família, o Vanderlei e a Beatriz. Então, que Deus continue abençoando a vida dele. Vamos orar mais uma vez, interceder? Paulinho, vem cá. Já apresentar o Paulinho, meu grande amigo. Não é de agora, já faz tempo, hein, Paulinho? Eu vi você crescer. Paulinho é pastor da igreja Avivamento Adoração ou Adoração Avivamento? Adoração Avivamento, lá em Tatuí. Um abraço, pastor Walter, meu amigo também. É da igreja dele que vem a ceia. Eles que vendem o kit da ceia pra gente, tudo personalizado. Tem uma livraria lá também, precisar de alguma coisa, cafeteria, é chique lá, bem bacana. E o Paulinho é o pastor auxiliar, isso. Paulinho também é vereador de Tatuí, né? O segundo mandato já. Lembrando que no primeiro mandato eu não votei em você. Mas nada contra. Eu disse para ele, é que eu já tinha dado a palavra para uma outra pessoa e eu sou homem de palavra. O segundo mandato, não lembro, não, acho que eu votei. Tá, no segundo mandato já o Paulinho. O Paulinho também é empresário, tem uma loja de motos, conserta motos, vende todos os acessórios de motos, muito grande lá. Amém, Paulinho? Eu sempre soube que você se dá bem na vida, porque desde criança é muito inteligente. Muito mesmo. Depois a gente chama a Giovana também para vir à frente. Eles têm 2 filhos, o Miguel e o Arthur, né? O Miguel tem quantos anos? 14 anos. E o Arthur? O Arthur, 4 aninhos. Ficou lá na sua chácara? O Miguel tá frequentando a presbiteriana lá em Tatuí. Inteligente ele, é um menino, né? É brincadeira. Ainda bem que a Giovana não ouviu. E o Arthur ficou com a avó adocicando o menino. Então vamos orar, igreja em pé, estenda suas mãos em direção a essas crianças, a vida do Paulinho. Pai, nós agradecemos pelos louvores aqui entoado, por tudo que já aconteceu, mas agora queremos receber a Tua palavra, ela lida, explicada, ela falada, e que venha falar em cada coração aqui presente, Pai. Também, Senhor, fala no coração dessas crianças, usa, Senhor, a vida das professoras, auxiliadoras, abençoando que essa semente maravilhosa das boas novas, desde já possa estar plantada no coraçãozinho delas, Pai. Assim como foi plantado em nosso coração, e que elas nunca venham a esquecer. E também com cada um aqui, Senhor, que a Tua palavra venha de encontro com as nossas necessidades, porque só Tu, Senhor, só Tu tem resposta para as nossas ansiedades, Pai. Por isso nós nos entregamos diante de Ti nesse momento e usa a vida do Paulinho como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. E vamos receber o servo do nosso Senhor Jesus com palmas, gente. É isso aí. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Não fique assustado não, que eu não vou girar, dar um salto mortal, né? Ele tá brincando porque, na verdade, a minha família é tudo de Torre de Pedra.
deve ser meio parente dele, porque lá primo casava com primo, tio, sobrinho, misturava tudo. E aí, irmãos, meus avós, Porfírio Jacó Écio e Adelina Jacó Écio também, eles são um dos fundadores lá, né, que ajudaram a construir a igreja presbiteriana. Agora eu não sei se é IPI, se é não sei o que, é presbiteriana, irmão. IPI também? E até hoje meu tio Darcy vai lá fazer culto uma vez por mês na igreja que era de madeira e hoje é metade de madeira e metade de alvenaria. E acho que é 1931, se não me falha a memória, tá? E aí, então eu não sou totalmente pentecostal, tá? Como ele disse, tá? Eu sou um neopentecostal, vamos falar assim, né? Descendente presbiteriano. E aí, segundo a história diz que a presbiteriana nasceu lá em Torre de Pedra. Depois se pergunta para o pastor Gerson se é verdade ou não, porque em Guareí havia uma perseguição aos crentes que na época eram presbiterianos, e aí a turma meio que fugia lá para a Torre de Pedra, não deixava nem enterrar lá em lá em Guareí, tinha que enterrar em Torre de Pedra, porque eles não gostavam dos crentes. Amém? Um breve resumo aí. Bom, eu queria agradecer ao pastor Gerson, meu amigo, faz tempo. Mas, irmão, é tão meu amigo que ele demorou 7 anos para me chamar para vir pregar aqui. Você imagina se ele não fosse meu amigo, né? Então, tá tudo bem. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Chegou o meu dia, meu irmão. Trago a minha esposa, né? Se coloque de pé para todo mundo conhecer você, amém? Irmãos, não parece, mas ela é mais velha que eu, tá bom? Ela é mais velha que eu. Nós temos 44 anos, mas faz 18 anos, um pouco mais de 18 anos que ela me aguenta. Casado faz 18, amém, irmão? Então, eu costumo dizer que eu nasci e cresci em Tatuí, sou casado. Aliás, eu tô com a mesma esposa há mais de 20, né? Porque nós namoramos uns anos aí antes de casar. E faz 17 anos que eu sou da mesma igreja, irmãos. Então, Jesus está voltando, amém? Bom, ele falou para mim que eu podia pregar o quanto eu quiser, mas como eu sou obediente, eu vou pregar bem rapidinho para você ir embora, amém? Porque ele disse que vai pagar um cachorro quente para mim depois. Abra a palavra do Senhor, ele falou que eu podia pregar o que eu quisesse, irmão. Então hoje vocês estão fritos na minha mão, amém? Brincadeira. 1 Reis, capítulo de número 19, é um texto bastante conhecido, mas foi que Deus falou comigo nesses dias e tem falado. Eu gosto de pregar aquilo que Deus fala ao nosso espírito, né? E também o que a gente entende, o que muitos estão vivendo nos dias de hoje. E aí, deixa eu ver se a minha versão... Você pode colocar 1 Reis capítulo 19, só para ver se é a mesma versão? Senão os irmãos... Pode ser o que os irmãos preferirem. Eu vou ler essa daqui, tá bom? Vou ler com vocês aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Ora... essa aí acho que é igual a minha, hein? Acabe contou... essa aí, então vou ler aqui. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu, e para salvar a vida, em Berseba de Judá deixou o seu servo e entrou no deserto. Na outra versão diz, ele mesmo se foi para o deserto, caminhando um dia, e chegou a um pé de giesta, mas o outro diz, um pé de zimbro. Sentou-se debaixo dele, orou e pedindo a morte, disse, já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou e lhe disse, levante-se e coma. E Elias olhou ao redor, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água, e ele comeu e bebeu.
mas deitou-se a dormir de novo. O anjo do Senhor voltou pela segunda vez, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou e comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Somente até aí. Já foi orado. Ele fala assim que ele é presbiteriano, mas ele é meio pentecostal também, vocês já perceberam, né, irmãos? Então não vou anular a oração do pastor Gerson. Esse texto me chama a atenção porque todos nós em algum momento enfrentamos situações difíceis que nos fazem querer parar muitas vezes, ou querer fugir, ou até mesmo desistir, querido. Outro dia eu vou contar um pouco da minha história, mas minha mãe, ela quando veio de Torre de Pedra, ela veio com 4 filhos. Em Tatuí teve mais 2. E meu pai era alcoólatra, irmão, no extremo. Extremo. E quebrava tudo. E aí meu pai morreu quando eu tinha 4 anos e meio. Eu falar a verdade, vocês não conheci meu pai. E aí, às vezes a turma fala: mas como você não conheceu seu pai? Porque eu não lembro, irmão. 4 anos e meio, muito novo para lembrar. E a gente não era acelerado igual as crianças de hoje, né? Que as de hoje são, meu Deus, inteligentíssimas. Nós era meio bobão naquela época, né? Então demorava. Para abrir o olho demorava uns 15 dias, diz as irmãs aí mais velhas, né? E para abrir o olho a criança demorava uns 15 dias, né, Gerson? Então eu não lembro, irmãos. O que eu lembro do meu pai é uma foto de 3x4, somente isso. Então a minha história junto com a igreja, muito cedo eu comecei a ir para a igreja porque minha mãe ficou sozinha, uma faxineira com 6 crianças. E aí era muito difícil, muito difícil. Mas não é isso que eu vou falar. O que eu estou falando é porque muitas vezes nós pensamos em parar e pensamos em desistir, muitas vezes. E é normal, irmão, do ser humano. Amém? Se você já pensou isso, se você já viveu isso, é normal. O problema é que nós não podemos ficar nessa situação. Amém? Nós não podemos ficar do jeito que nós muitas vezes pensamos ou vivemos, ou muitas vezes chega alguma situação na nossa vida. Nós não podemos parar. E é isso que eu queria pregar nessa noite. Não é hora de você parar. Amém? Não é hora de você desistir. Diga para quem está do seu lado, por favor, com todo respeito, diga: não é hora de você parar, irmão. Nem é hora de você desistir. A história nos conta que o Elias aqui, ele no capítulo de número 17, Elias, o tesbita, uma versão diz, que ele libera uma palavra, e também é muito conhecida, que não cairá orvalho nem chuva nos seguintes anos, senão diante da sua palavra novamente, quando ele ordenasse novamente. E a história dele então começa. Ele libera essa palavra e o céu se fecha. E agora ele começa a ser cuidado por Deus. Então ele vai até um riacho, a corrente de Querite, e ali ele é cuidado por Deus, irmão, todos os dias, irmãos. O corvo ia levar para ele pão e água. E eu fiquei pensando esse dia, pastor Gerson, o corvo não ia levar carniça para ele, porque Deus não ia mandar levar um resto de comida para ele, irmão. E o pão com certeza vinha de alguma casa ou de alguma padaria daquela época, irmão. Deus não ia mandar para ele pão velho, pão duro, não ia mandar carniça, resto de comida, não. Deus cuidou dele do jeito que Deus cuida de nós, amém, querido? E deixa eu te falar, eu já recebi corvo lá em casa, na época, branco, que levava uma cesta. Porque a situação foi tão difícil que um dos meus irmãos, quando tinha lá seus 13, 14 anos, se envolveu com droga, foi preso diversas vezes. A última vez ele ficou 20 anos, irmão, preso. 20 anos preso. E aí eu conto também para jovens, pastor Gerson, que a maior parte da minha infância foi visitando meu irmão na cadeia junto com a minha mãe, porque eu era o caçula, eu tinha que, não parece, mas eu tenho 44. A Giovana tem quase 45, irmão. Então, por isso que ela é mais velha que eu. Mas a minha infância
eu passei visitando meu irmão em diversas cadeias. E não é cadeinha assim não, irmão. As primeiras ele ficou lá em Tatuí, era pouquinha gente. Depois era Presidente Venceslau, Valparaíso, Bauru, Tapetininga. Irmão, eu rodei aí, conheci as cadeias aí por aí. E aí, chegou uma situação que a minha mãe não conseguia emprego. A situação foi difícil. E aí, iam uns corvos lá levar, irmão, coisa lá em casa. Corvo branco, corvo mais escurinho, uns corvos meio com o olho puxado. Amém? Umas corvas meio loira, umas corvas mais morena, amém? Tinha corva também que ia. Porque é assim que Deus cuida das nossas vidas, irmãos. E aí, talvez você já foi suprido por Deus em várias situações. O Elias aqui estava sendo cuidado por Deus, mesmo que o céu estava fechado, querido. Mas Deus estava cuidando da vida dele. Deixa eu te falar, talvez o céu está fechado para você, querido, mas Deus, Ele cuida da sua vida do mesmo jeito, querido, amém? Ele não vai deixar faltar nada para você, querido. Sabe, hoje fazem já 16, vai para 17 anos, querido, que a Giovana me aguenta também, irmãos. Que eu faço um trabalho com dependentes químicos, internação. Eu já perdi a conta de quantos eu já internei, irmão. Mas muito. Todo dia, toda semana, todo mês, toda hora. É muita gente, muita gente. E eu fico pensando, né? Como é que Deus, Ele consegue fazer algo nas nossas vidas e através das nossas vidas. E aí, tava um menino esses dias na igreja lá. O Gerson deve conhecer ele. O Luiz Scooby, o apelido dele era Scooby. Andarilho, irmão. Vivia caído. E aí eu fui num culto terça-feira passada, eu vi ele tocando assim, cantando lá na comunidade que nós estamos ajudando lá, em Tatuí. E eu falei pra Giovana, Giovana, tem gente que não dá nada, irmão, mais. Ninguém aguenta mais. Mas se Deus acredita, eu também acredito, irmão. E aí, eu fiquei pensando o quanto Deus é bondoso e maravilhoso nas nossas vidas. Cuida de nós dos mínimos detalhes, irmãos. O Elias então era cuidado por Deus nesses detalhes. Não faltava água porque ele estava perto de um riacho. Não faltava pão porque o corvo levava. Não faltava carne porque o corvo levava. Mas de repente a água começou a secar, querido. E o riacho começou a secar porque não estava mais chovendo. E aí a importância de nós ouvirmos a voz de Deus, amém, querido? A voz do Espírito Santo. Deus fala para ele, sai daqui agora e vai para outro lugar, que lá eu vou cuidar de você. E ele obedece a voz do Senhor e sai daquele lugar e vai para outra cidade. Eu vou correr aqui. Vai para outra cidade, lá ele encontra uma viúva que estava pegando uns gravetos. Você conhece essa história também? E ele fala com ela, dá alguma coisa para me comer. E a mulher disse, eu vou dar o que para você comer? Se só tem um pouquinho de farinha aqui e um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo. Nós vamos comer, eu e meu filho, e vamos esperar a morte, porque acabou. E ele diz o quê? Faz primeiro para mim, que nunca mais vai faltar farinha na tua panela. A mulher obedece, eles são cuidados por Deus naquele tempo, e as coisas vão acontecendo na vida do Elias, irmãos. Depois o menino morre, ele ressuscita o menino, ele ora, e depois ele sai dali, e aí ele encontra o Acabe, e o Acabe diz que ele é o perturbador de Israel. E ele faz um desafio para os profetas. E aí chama os profetas no monte para fazer uma oração. E dizendo o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. Tudo isso você conhece, irmão. Você conhece essas histórias. E aí então ele enfrentou reis, desafiou falsos profetas, orou, o fogo desceu. Depois disso ele ora para que viesse chuva, e a chuva caiu novamente. Mas depois de tudo isso, irmão, o Elias então, ele passa por um momento de fraqueza, um momento de enfrentar o desânimo. Mas a história de Elias nos ensina que nós não podemos parar, porque ainda Deus não terminou o que tem para fazer nas nossas vidas. Amém, queridos? Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, talvez desanimado, talvez pensando em parar, talvez pensando em desistir, porque foi isso que aconteceu. O Elias então agora recebe uma palavra de uma mulher.
de Jezabel, dizendo para ela, se até amanhã eu não acabar com a sua vida, eu vou acabar com a sua vida até amanhã. Se eu não acabar, os deuses podem tirar minha vida. E ele recebe aquela palavra, irmão, e ele fica com medo. E agora ele começa a correr. E correr. Essa versão não diz, mas a outra versão diz que ele mesmo se foi para o deserto. Deus não mandou ele para o deserto, irmão. Quando Deus manda alguém para o deserto, irmão, Deus cuida, amém? Quando Deus falou para Moisés tirar o povo e ir para o deserto, que ele ia levar para uma terra, Deus cuidou. Como o pastor Jorge disse aqui, o maná vinha. E vem ainda, amém, irmãos? Todos os dias. Mas o maná caía todos os dias para ele. E eles faziam bolo, faziam pão. Depois eles enjoaram disso. Deus, estamos enjoados, quer carne. Deus mandou o quê? Mandaram um franguinho lá, umas codornizes para eles comerem, irmão. Mas nada estava bom. Ainda que de dia tinha uma nuvem que cobria o sol para não queimar a pele deles. Como se fosse um protetor solar. E à noite uma coluna de fogo para aquecer, porque era frio. Então quando Deus manda alguém para o deserto, querido, Deus cuida, amém? Mas tem um monte de gente indo para o deserto por conta própria, querido. E aí eu vou falar um negócio para você. Deus não é obrigado a cuidar, querido. Mas se Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um propósito através de você, Ele vai cuidar da sua vida, mesmo se você mesmo foi para o deserto, amém, queridos? O Elias, ele mesmo foi. Andou um dia, cansou, diz, Senhor, não aguento mais. Estou cansado. Só fiquei eu, tira a minha vida. Aí Deus não tinha ainda cumprido tudo que Deus queria na vida dele. Mas quantas vezes você já pediu a morte, dizendo, Senhor, eu não aguento mais essa vida? Vou perguntar, né? Tem que perguntar. Nem vou olhar, tá bom? Quem já pediu a morte, levante a mão. Não vou olhar para você. E aí Deus, ainda bem que Deus escutou, Gerson. Aliás, escutar ele escuta, né? Mas não levou em conta, vamos mudar um pouquinho. Que Deus não levou em conta. Que você pediu a morte, não estou aguentando mais, Senhor, essa situação. O boleto, a casa, o meu filho, meu esposo, minha esposa. O Elias estava chorando, irmão, assim. Só que ele achava que era só ele que tinha ficado. Você também já conhece essa história. E aí, Deus, como tinha algo para fazer ainda na vida dele, vai lá e viu um anjo. E acorda Elias, diz, come desse pão e bebe dessa água. Presta atenção nisso aqui agora, que é chave para nós. A palavra diz que quando ele acorda, tinha um pão na cabeceira, quentinho, em brasa. E uma botija de água. A Bíblia fala que ele comeu aquele pão, bebeu daquela água, mas voltou a dormir. Escute. O pão simboliza a palavra, amém? A água simboliza o Espírito Santo e a brasa simboliza o fervor no Espírito Santo. Que nós temos que ter, amém, querido? Mas aí você vem para a igreja, você come da palavra, você bebe dessa água, você sente a presença de Deus, o fervor do Espírito Santo, mas muitos voltam a dormir, pastor Gerson. Muitos dormem espiritualmente, por isso estão fracos, por isso não aguentam a pressão, não aguenta a dificuldade que se levanta, querido. Deixa eu te dizer, os problemas das nossas vidas, querido, não vai acabar. Nossa, pastor, é verdade? É verdade, irmão. Sabe o que eu aprendi? Que só vai mudando a categoria. Quem joga videogame sabe o que eu estou falando. Vai passando de fase, amém, irmãos? Não vai acabar, querido. O problema é que você muitas vezes fica naquela fase e não pula de fase. Deus está dizendo para você, vou passar você de fase hoje, querido, amém? Vai mudar o seu nível. Muda o nível de fase, querido, para você enfrentar as adversidades, as dificuldades. O Elias então come daquele pão, bebe, volta a dormir. Mas Deus não tinha acabado aquilo que Deus queria fazer na vida dele, através da vida dele. Manda o anjo de novo, manda pão, manda água, brasa quentinha ali. E ele come e bebe. Daí o anjo diz para ele, come e bebe, porque o caminho te será sobremodo longo, diz na outra versão. E com aquela comida ele caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, um monte de particular com Deus, querido. Quanto tempo você não tem um particular com Deus? Quanto tempo você tem feito coisas aqui da terra e tem esquecido do particular com Deus?
Sabe o que Deus tem colocado no meu coração esses dias, irmãos? Alguns dias já. Eu não estou ligando mais, irmão, para o carro, para casa. Aliás, eu nunca liguei, mas às vezes a gente quer... vai conquistar, vai morrer, não vai levar nada. Meus irmãos, a não ser que você deixe avisado aqui o pastor Gerson, quando eu morrer, vende tudo e põe o dinheiro numa gaveta, num caixão, que agora dá para fazer um caixão com gaveta, para você levar algumas coisas, amém? Mas não vai levar nada, irmãos. E aí fica se matando, se arrebentando. Para quê? Para nada, né, irmão? E quando morrer, não vai levar nada. E se tiver muito filho ainda, agora está diminuindo os filhos, né? Meu avô casou, teve 11. A mulher dele morreu, casou com a minha avó, teve mais 11. 22. Aí dá briga, irmão. Mas agora 1, 2 não vai dar muita briga. Mas se tiver mais que 2, vai dar briga, irmão. E aí você fica se arrebentando e esquece do particular com Deus. Amém ou não amém? O Elias esqueceu de tudo que ele tinha vivido, irmão. Tudo que ele viveu, ele tinha esquecido. Ele venceu os homens nos montes, aqueles profetas, no monte, mas desanimou, sabe na onde? No vale, querido. Ele, depois de um grande milagre no Monte Carmelo, após vencer 850 profetas de Baal, de Balaim, ele recebe uma ameaça. E agora ele foge com medo. E aí, às vezes o maior desânimo, querido, vem logo após uma grande vitória. A batalha espiritual se intensifica, a pressão aumenta, o medo fala mais alto, a alma se cansa. É assim que muitos têm vivido, querido. O Elias então corre para o deserto, dorme, mas Deus alcança eles. Porque Deus não responde com crítica, irmão. Deus responde com cuidado, amém? No seu desânimo, na sua fraqueza, Deus não vai responder você com crítica, querido. Porque Ele conhece, foi Ele que nos criou, irmão. Ele que te criou, amém? Então Ele não vai te criticar, mas Ele vai ter um cuidado com a sua vida. E aí Deus então fala para ele, levante e come, porque essa caminhada é muito longa. E aí Deus cuida, Deus dá descanso, Deus dá alimento, Deus restaura as forças. Por isso a importância de você vir aqui comer desse pão, beber dessa água e sentir essa brasa que é o fervor do Espírito Santo, amém, querido? Para você se fortalecer, renovar a sua vida. E aí a história diz que ele caminha até o Monte Carmelo, um monte de particular com Deus. E aí nesse lugar, Deus então começa a falar com ele de novo. Mas a história diz que ele vai para a caverna. A Bíblia diz que ele mesmo, nós lemos aqui, né? Que ele mesmo foi para uma caverna. Ele entra em uma caverna. Mas Elias precisava voltar, querido, para a presença. Porque o desânimo, ele distorce a nossa visão, amém? O desânimo, ele confunde muitas vezes. E aí a palavra diz que ele mesmo entra em uma caverna. Deus não mandou ele ir para o deserto, amém ou não amém? E Deus não mandou ele entrar em uma caverna. Escute, talvez está dizendo, estou vivendo um deserto, pastor, estou passando isso, aquilo. Deus não mandou você para o deserto, analise a sua vida, amém? Talvez você mesmo pegou sua mochilinha e foi para o deserto. Talvez você disse, não, estou nessa caverna, pastor, escura, de opressão, de depressão, de humilhação e tanta ação que tem aí por aí. Mas Deus não mandou você entrar nessa caverna também. E aí a palavra diz então que Deus se apresenta e diz, Elias, o que você está fazendo nessa caverna? E ele reclama, irmão. Ah, só fiquei eu. Não tem mais ninguém. A palavra do Senhor veio a ele, dizendo, o que você está fazendo aí, Elias? No versículo 10 ele responde, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos israelitas, Deus de Israel. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. Agora também estão procurando me matar. O Senhor diz para ele o quê? Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
E aí a palavra diz então que veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Escute, tem vento que não é de Deus, irmão. E aí a palavra diz, na sequência, que o Senhor não veio, depois do vento veio um terremoto. Mas o Senhor não estava nesse terremoto. Tem terremoto que não é de Deus. Eu lembro de um que quando Paulo e Silas estavam presos, não tinha mais o que fazer, falaram o quê? Vamos adorar o Senhor. E aí houve um grande terremoto. Esse terremoto é de Deus, irmão. Mas tem terremoto que vem nas nossas vidas que não é de Deus, querido. Esse, meu Deus, está passando um vento na minha vida, um terremoto na minha vida. E muitas vezes nem é de Deus, querido. E aí você fica confuso. Mas depois do terremoto veio um fogo. Eita glória. Mas o Senhor não estava no fogo, amém, queridos? Porque tem fogo que não é de... Olha para quem está do seu lado para ele acordar e diga se tem fogo que não é de Deus, irmão. Mas depois do fogo, a palavra diz que veio um... Vamos ver essa versão que diz aqui. Depois do fogo houve um murmúrio, ou uma brisa suave, um cicio, a outra versão diz. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à porta da caverna. E uma voz lhe perguntou, de novo, irmão, o que você está fazendo aí, Elias? Diga para quem está dizendo, o que você está fazendo aí, irmão? Aí ele começa a reclamar de novo, irmão. Só fiquei eu, deixaram, todo mundo mataram, só ficou eu, e estão querendo me matar. E aí, tenho sido zeloso. E aí Deus diz o que para ele? Volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto. Unja Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu no seu lugar, para suceder você, porque ainda sobraram 7.000 que não se dobraram. E aí quando nós estamos nessa situação, nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote. Mas eu fui comer a bolacha lá em casa esses dias, pastor Jorge, a última, ficou uns dias, irmão, é murcha. Então a última bolacha do pacote, só se você comer no dia lá, né, tudo junto. Mas se você deixar uns dias, vai ser murcha, irmão, essa última. E aí você reclama, não, só eu estou passando por isso. Olha a minha situação, como é que eu estou. Aquela choradeira. Escute, não é só você que está passando por dificuldade, amém, irmãos? É que nós somos campeões em olhar só para a nossa vida, apesar que tem uns irmãos também que olham para a vida dos outros, né? Mas nós somos campeões de dizer, só nós estamos sofrendo, só nós estamos passando por dificuldades, só nós que estamos passando por essa situação. Amém ou não amém? Tem um monte de gente, irmão. E talvez você está dizendo, não, mas é só eu lá em casa que oro, é só eu que jejuo, é só eu que vou para a igreja. Glória a Deus, irmão, continue, Deus só precisa de um, amém? Deus não precisa de um grande exército, precisa de um. Se for só você na sua casa, glória a Deus, continue, amém? Mas não desista, irmão. Não é hora de desistir. O Elias precisou ser acordado, alimentado, fortalecido para caminhar 40 dias e 40 noites, mas entra numa caverna, irmão. Uma caverna escura, com medo. E quantas pessoas estão assim, querido? Com medo, pensando em parar, pensando em desistir. Querido, uma coisa que eu aprendi com os meus avós, quando eu ia no culto da presbiteriana, glória a Deus por isso, na casa dos meus avós, que Jesus estava voltando, irmão. E Jesus está voltando, amém? Está demorando um pouco porque eu acho que é longe, mas vai chegar, irmão. Vai chegar. E se nós passarmos o nosso tempo e os nossos filhos ficarem, eles têm que saber o quê? Que Jesus está voltando. Quando os homens crucificaram Jesus e os discípulos começaram a pregar, eles falavam o quê? Que Jesus ia voltar, irmão.
Eles diziam, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar. E chegou até no Gramadão, irmão. Você acredita que chegou a palavra aqui no Gramadão, dizendo que Jesus vai voltar, irmão? E está chegando num monte de lugar aí, que Jesus está voltando, Ele vai voltar. E muitas vezes você quer parar no meio do caminho, quer desanimar. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que não é hora de você parar. Amém? Não é hora de você desistir, querido. Dificuldade vai ter sempre, irmão. E aí, nós somos treinados. Começa pequenininho, depois aumenta, depois aumenta, depois aumenta, depois aumenta. Amém? E eu brinco com a Giovana, às vezes, que parece que tem fila, irmão. Você resolve um problema, diz, beleza, benção, glória a Deus. Mas daqui a pouco já tem outro, irmão. E é assim, amém? É o que você vai aprendendo com cada um deles. A resistência que Deus vai te dando, amém? Dia após dia. Quem está comigo, diga amém. O Elias, então, entende agora o que Deus falou com ele. Irmão, não é exclusividade do Elias, não. De ficar desanimado, de ficar com medo. Nós também passamos por isso, amém, querido? Mas nós não podemos nos entregar, nos desanimar. E eu chamo a sua atenção nessa noite aqui, com muito amor e carinho. Talvez você está pensando em parar, pensando em desistir, mas não é hora disso. Amém, querido? Porque Jesus está voltando, querido. E Ele conta com você. Ele não precisa de nós, amém? Mas Ele conta conosco. Se nós o fizermos, Deus vai levantar outro. E aí o Elias chorou e disse, agora levanta daí e vai. E unge um, e unge outro, e aí vai. Unge o Eliseu. E aí o Elias alcança, passa a capa nele, sobre ele, e ele deixou os bois e correu atrás de Elias. E disse, deixa eu dar um beijo na minha mãe de despedida, e no meu pai, e na minha mãe, e eu irei ter contigo. O Elias disse para ele, vai Eliseu, mas volte. Eliseu voltou, apanhou as juntas de boi, as ferramentas que ele tinha, queimou tudo, fez um churrasco, irmão. Esqueceu tudo que ficou para trás. E agora começa um novo tempo na vida de Eliseu, junto com Elias por um pouquinho de tempo. Porque depois Elias foi arrebatado e o Eliseu ficou para fazer obras maiores do que o Elias fez. Amém ou não amém? Tem coisa que o pastor Gerson está fazendo, tem coisa que outros pastores já fizeram, mas tem coisa que você vai fazer, tem coisa que os seus filhos vão fazer aqui ainda, amém? No Gramadão e nessa região, amém, queridos? Tem coisa que você não vai ver, mas seus filhos vão fazer, amém? E nós estamos nesse tempo. E na semana passada nós ouvimos uma ministração do meu pastor, que diz, filhos que dão destinos aos pais, porque os pais estão parando, Gerson. Muitos pais têm parado no meio do caminho. Deus vai levantar quem agora? Os filhos, irmão. Deus já fez isso lá no passado. Levantou vários filhos para mudar destino geográfico, financeiro, espiritual. Deus fez isso lá atrás. Mas Deus está fazendo nesse tempo, porque muitos pais têm parado no meio do caminho. Muitos pais têm desanimado. Mas Deus está levantando uma nova geração, amém, queridos? Em nome de Jesus. Que vai vencer o cansaço, o desânimo e a tristeza, a angústia. Em nome de Jesus. Eu encerro essa palavra dizendo que o Elias agora faz a sua parte e deixa um sucessor que ia fazer mais do que ele. Elias, então, depois de passar por tudo isso, ele vive um novo tempo na vida dele. É retirado. E a lição para nós, quando nós estamos cansados, nós exageramos nos problemas. Deixamos todos os problemas gigantes. Amém? Quando nós estamos cansados, nós diminuímos a nossa fé, querido. Quando nós estamos cansados, nós acreditamos em mentiras emocionais, que é o que mais tem acontecido nos dias de hoje. Quando nós estamos cansados, nós pensamos que estamos sozinhos, mas você não está sozinho, amém, querido?
Diga para quem está lá, você não está sozinho, irmão. Diga, pode contar comigo. Mas se ainda esse irmão aí deixar você sozinho, há um Deus poderoso, amém, queridos? Há o Espírito Santo. Cadê o menino que toca e canta bem aqui para fazer um solo para nós? Se não quiser mais ele, vamos mandar ele lá para Tatuí, que é a capital da música, amém? Glória a Deus pela sua vida. O desânimo, ele cria cavernas, querido, para nós, na nossa mente, no nosso coração. E aí então Deus se revela de uma forma inesperada para restaurar a vida do Elias. Mas Deus vai revelar aqui nessa noite. E não é inesperado, porque Deus já está aqui, amém, querido? Ele já tem trabalhado na sua vida. Deus enviou um vento forte lá, enviou um terremoto, enviou fogo, mas ele não estava nenhum deles. Depois veio um sussurro suave, Deus então estava. Quando tudo dentro de você está barulhento, querido, Deus vai falar baixinho, amém? Ele não precisa gritar para te restaurar, querido. A voz de Deus é suave. E a voz de Deus é suficiente, querido, para tirar você da caverna, amém? Em nome de Jesus. Deus vai tirar pessoas da caverna aqui nessa noite. Deus vai tirar pessoas da caverna aqui nessa noite. Deus vai restaurar a vida de pessoas nessa noite. Deus vai fazer milagres na vida de pessoas nessa noite. Você que entrou aqui frustrado, desanimado, triste, Deus vai restaurar a sua vida nessa noite. A voz do Senhor, ela é suficiente para tirar você dessa caverna, querido. Deus mostra que ainda há futuro, querido. Não desista, não desista. Deus está dizendo, há um futuro para você ainda. Há um futuro para tua casa, para tua família. Não importa o que aconteceu, o que você viveu, querido, eu tinha tudo para dar errado, mas tudo para dar errado, querido. Mas Deus fez dar certo, amém? Deus fez dar certo. A palavra de Deus entrou na minha vida e transformou a minha vida. Eu tinha tudo para dar errado, mas tudo para dar errado. Sem pai, os irmãos, cada um para um lado, um deles preso, usuário de drogas, assassino que matou, tentativa de homicídio, assassinou. Tinha tudo, irmão, para dar errado, tudo. Mas Deus fez dar certo, e Deus vai fazer dar certo na sua vida também, querido, em nome de Jesus. Deus vai dar confirmações, querido. Você ainda tem um caminho. Deus falou para Elias, ainda tem um caminho para você andar. Volte pelo teu caminho, porque a jornada não terminou. A caverna não é o seu destino. Tem estrada, tem missão, tem propósito pela frente. Deus está dizendo para você, não é hora de você parar, não é hora de você desistir. Ainda tem um caminho para você trilhar, querido. Não terminou a sua jornada ainda. E essa caverna, talvez que você está vivendo, querido, ou esse deserto que você está passando, Deus está dizendo, não é o seu lugar. Tem uma estrada ainda para você caminhar, tem uma missão ainda para você cumprir, tem um propósito na sua vida ainda. Aleluia, Jesus. Amém. Você ainda tem um caminho para andar, querido. Segundo, você ainda vai ungir pessoas. Deus disse para Elias, você vai ungir pessoas, Elias. E Elias recebe essas missões. E quem está desistindo, querido, não unge ninguém. Quem está desistindo não vai ungir ninguém. Talvez você tenha filhos, talvez você tenha netos, talvez você tenha familiares ainda para alcançar, querido. Nós temos ainda, amém? Deus está contando com você, querido. Se você desistir, você não vai alcançar mais ninguém, querido. Por isso Deus me trouxe aqui nessa noite para te levantar, querido, para te dar uma palavra de ânimo nessa noite, para dizer para você, levanta, porque o Espírito Santo, ele está na sua vida, querido. Talvez você quer parar, talvez você quer desistir, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. O Espírito Santo de Deus está aqui, querido, para tocar na tua vida, para te encher, para te renovar, em nome de Jesus. Se você parar, tem pessoas que não vai ser alcançada, querida. Em terceiro, você não está sozinho. Deus tinha reservado 7.000 ainda que não se curvaram. Elias achava que era o único.
mas Deus mostra que havia milhares. Você não está sozinho, tem irmãos aqui com você, querido, aqui, amém, na igreja, para te ajudar, para te fortalecer, querido. Você não está sozinho. O que parece final para você, querido, é apenas um intervalo para Deus. Deus está dizendo: é hora de você se levantar. O Deus que restaura profetas cansados, Ele está aqui nessa noite. A história de Elias foi transformada, foi mudada, querido. E Deus quer nos ensinar nessa noite que desanimar não é pecado, amém? Fugir não significa fracasso, querido. Cavar uma caverna ou entrar numa caverna emocional não significa que acabou. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer renovar a tua vida. Deus quer enviar você de novo, querido. Deus quer restaurar você, querido. Deus quer te levantar. Ele vai te levantar nessa noite no nome de Jesus. Não desista. Se Deus te sustentou até aqui, querido, Ele vai continuar com você. Se Deus sustentou Elias no deserto, vai sustentar você na sua caminhada, querido. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Antes de eu orar, nós vamos adorar uma canção. E fale com Deus agora. Talvez você está fraco, talvez você está desanimado. Aleluia, Jesus. Mas Deus vai te renovar nessa noite. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome. Oh, sinta a presença do Espírito Santo na tua vida, querido. Sobre toda mente e coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sei que existe paz em tua presença. Aleluia, Jesus. Clamo, Jesus. Oh, Ele está aqui nessa noite, querido. Ele está aqui para te renovar, para te fortalecer. Jesus, quero declarar teu nome. Aleluia, declare isso, querido. Quebrando os vícios desta geração. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Ele quer incendiar a sua vida nessa noite, querido. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Saia nessa noite dessa caverna, querido. Ansiedade, medo, saio agora. Em nome de Jesus, seja liberto nessa noite. Clamo, Jesus. Toda depressão, toda angústia, caia por terra no nome de Jesus. Teu nome é cura. Recebe a vida nessa noite. É poderoso. Ele é poderoso, está aqui nessa noite. Teu nome é para tocar na tua vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas, nome de Jesus. Declare isso. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Ele está aqui nessa noite, querido. Clame por Ele, porque Ele está aqui. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer. Em nome de Jesus, você vai ser liberto nessa noite, querido. Sobre seja liberto em nome de Jesus. Clame o santo saia desse deserto hoje. Jesus. Saia dessa caverna hoje. Deus está te levantando. O teu nome é cura. Recebe nessa noite a cura. Poder.
vida. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Oh, aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome. Oh, recebe a cura. Levante a sua mão nessa noite. Recebe nessa noite a cura do Senhor. Destrói cadeias. Ele está destruindo, querido, essa cadeia, essa caverna na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu posso sentir a presença de Deus aqui nessa noite, querido. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo agindo aqui nessa noite, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu espírito. Não é hora de você parar, não é hora de você desistir, querido. Sabe o que eu fiz um dia, querido? Um dia eu chorava tanto porque eu sentia falta do meu pai. Um dia no dia dos pais eu disse: Senhor, por que só eu? Por que só eu que não tenho pai? E batia aquela tristeza, aquela angústia. E Deus falou para mim assim: naquele dia dos pais, eu sou o seu verdadeiro pai. Aquilo, querido, saiu e me deu uma libertação que eu nunca mais reclamei, querido. Nunca mais senti aquilo na minha vida. E tem coisas que nós perdemos, querido. Nós não precisamos ficar sofrendo. Você precisa entregar. Diga: Senhor, é uma oferta ao Senhor. Talvez você perdeu alguma coisa, você perdeu algo, você perdeu talvez até um parente, talvez alguém que você perdeu tão querido como eu perdi o meu pai, querido. Mas um dia eu entendi, eu entreguei: Senhor, agora eu entendi que o Senhor é meu pai. Não importa o que você perdeu, querido, entregue como oferta ao Senhor. E você vai ser liberto de toda essa angústia, de todo esse mal. Entregue como uma oferta. Diga: Senhor, eu entrego ao Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. E eu entendo os teus propósitos, os teus projetos, os teus planos. Em nome de Jesus, querido, não importa. Querido, eu posso contar outro dia aqui o tanto de coisa que eu já perdi, querido. Muitas coisas. Em uma noite eu perdi 40 mil reais, querido. Uma noite só, querido. Em um evento que eu fiz, que era para ser uma adoração a Deus. Em uma noite, eu e a Giovana perdemos 40 mil reais num dia, querido. Mas eu entreguei ao Senhor. Isso não me dói mais nada, não faz falta para mim, querido, porque eu entendi, eu entrego nas mãos do Senhor. Então entregue nessa noite, que você vai entender os propósitos, os projetos de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Seja liberto nessa noite, seja renovado pelo Espírito Santo nessa noite, seja cheio da presença de Deus nessa noite, e viva os maiores milagres de Deus. Nome é cura, Em nome de Jesus. é poderoso, teu nome é vida. Seja tocado nessa noite. Destrói cadeias, Aleluia. dissipa as trevas, vem incendiar. Mais uma vez para acabar. Aleluia. Teu nome é cura, é Receba nessa noite a cura, o milagre. teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Aleluia. vem incendiar. Aleluia. Amém, meu irmão? Você recebe essa palavra no teu espírito, amém? Tem que receber, porque não é a minha palavra, amém? Queria agradecer o pastor. Não prego bem igual ele, amém, irmão? Que ele é presbiteriano, né? Então o presbiteriano prega bem, né? Queria agradecer a Deus, amém? Agradecer esse ministério de louvor, amém? Em nome de Jesus. Tem uma palavra para vocês, amém? Deus vai usar vocês muito ainda, amém? Em nome de Jesus. Sentir a presença de Deus através dos louvores deles, amém, irmãos?
Talvez você que vê eles sempre, talvez não tenha dimensão daquilo que Deus vai fazer na vida deles e através da vida deles. E eu libero uma palavra sobre esse ministério de louvor, pastor Gerson. Libera eles para ir em outras igrejas, porque através da vida deles vai haver cura, vai haver milagre, vai haver restauração. Há uma unção sobre a vida de vocês, amém? Há uma unção diferenciada na vida de vocês. E vocês vão ser usados para tocar a vida de outras pessoas, de jovens, amém? Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo agir na vida de vocês e vai haver cura, vai haver milagres sobrenaturais através da adoração de vocês ao Senhor. Amém? Vem aqui, pastor Gerson, senão eu vou embora. Vou até as 10, que o senhor falou que eu podia até as 10. Amém? Queria agradecer é pastora Joelma, é bispa, é profeta, o que é? Não, esposa do Gerson. Deus abençoe, viu? Vamos orar pelo pastor Gerson? Posso orar para o senhor? Amém? Eu já dirigi igreja, irmão, por quase um ano em Cesarilândia. Eu sei o quão difícil é não morar na cidade e atender a igreja fora. Difícil. Meu menininho era bebezinho, nós víamos 3 vezes por semana na igreja. Mas Deus tinha outros planos para mim, né? Como o pastor Gerson disse que eu estou vereador pelo 2º mandato, então eu precisei abrir mão porque preparamos pessoas para deixar lá, né? Mas Deus tinha outros planos para minha vida e eu estou cumprindo aquilo que Deus tem proposto para mim, um chamado, né? De alcançar vidas, moradores de ruas, dependentes químicos, pessoas carentes. Esse é o nosso chamado, amém, queridos? Então, minha esposa às vezes fica brava comigo. Ela, de novo vai internar, já internou 18 vezes. Vou internar de novo, não tem problema. Eu creio que uma hora Deus quer fazer um milagre, mas a pessoa tem que querer. Mas eu não desisto também, então estou nesse propósito, nesse chamado. Mas eu sei o quão difícil é dirigir uma igreja, amém? Hoje eu sou auxiliar, mas para quem dirige a igreja, então ajude o seu pastor, ore por ele, amém? Ajude ele, em nome de Jesus. Tendo sua mão aqui, Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida do pastor Gerson, da Joelma, Senhor, de todos os obreiros dessa casa. Continua abençoando, ó Pai, dando força, dando saúde. Senhor, que nunca falte a Tua presença, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo. Meu Deus, eu sou grato pela vida, Senhor, do pastor Gerson e da Joelma, da sua família, ó Pai. Que eles continuem, meu Deus, sendo usados pelo Senhor aqui, onde quer que eles passarem, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa igreja cresça, avance, ganhe muitas almas para o Teu reino e que Gramadão, Senhor, fique pequeno, ó Pai. Que essa igreja possa crescer, Senhor. Ah, meu Deus, não só no número de pessoas, mas também no templo, ó Pai. Que eles consigam conquistar e ganhar, Senhor, muitas almas para o Teu reino, ó Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Abençoa a vida do Teu filho, abençoa essa igreja, cada irmão que está aqui nessa noite, aqueles que não estão aqui, mas que o Senhor possa alcançá-los, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, ele não falou quanto tempo era, eu fui pregando aí, me perdoe se eu passei do horário. Muito obrigado, fiquei feliz de conhecer vocês, tá bom? E eu convido vocês para ir lá em Tatuí também. Ele fala assim que é pentecostal, a minha igreja é neopentecostal, amém? É uma igreja que tem muita palavra, amém? Então, meu pastor, traga um abraço do pastor Walter, ele pediu para dar um abraço para você. Ele é presidente do conselho de pastores lá de Tatuí. E nós temos uma comunhão muito grande, tá bom? Aplauda Jesus bem forte. Vai ficar aqui mesmo. Ficar aqui. Aleluia. Aleluia. Sentir o poder de Deus. Amém. Giovana, vem cá. Vamos orar pela tua vida. Vem cá, Jô. Acompanha a Giovana. Vamos orar pela vida do Paulinho. Paulinho é menino bom. Se ele não fosse menino bom, eu não traria no púlpito. Menino de Deus, de Deus. E eu lembro do teu pai, Adi, foi assassinado. Eu era muito novo ainda, mas foi um comentário muito grande lá em Tatuí. Então, uma família sofrida, né? Como ele falou do seu irmão, e eu acompanhei tudo isso, e Deus tem feito grandes obras na sua vida, amém? E vai continuar fazendo, viu, Paulinho? E eu sempre digo que um político, ele tem que pensar no próximo, e você tem feito isso.
Então que você seja um dia, quem sabe, prefeito de Tatuí, e você continue espalhando amor, esperança, fé no coração de cada cidadão de Tatuí e cada lugar que você passar. Amém? Que Deus abençoe. Que Giovana tenha paciência. É assim mesmo. Não é fácil, mas tenha paciência. A unção de Deus está sobre vocês. Vamos orar pela vida do Paulinho, da Giovana, pela sua família. Vamos orar também nesse momento pelos enfermos da nossa igreja. Hoje eu estive com a nossa irmã Helena, continue orando por ela. Estive com a Maria, com a Cidinha. Então vamos continuar orando. Continue orando pela vida da Noemi. Eu não pude chegar hoje lá, mas talvez essa semana ainda, na quarta, estarei fazendo uma visita para a Josiane, para a Noemi. Então continue orando, são famílias que estão sofrendo. O seu Darcy, quem puder, liga para a Célia, né? Eu mandei mensagem, ela não respondeu ainda, não conseguiu responder. Quem sabe amanhã também estarei fazendo uma visita lá. Então vamos estar orando pela vida do seu Darcy, Célia, são irmãos nossos. A palavra de Deus e o apóstolo Paulo diz que a igreja é um corpo. E nesse corpo há muitos membros, então são nossos membros que estão sofrendo. E o cabeça é Cristo, aleluia. E Ele pode todas as coisas. Assim como Ele restaurou a nossa vida, minha vida, a vida do Paulinho, a sua vida, Ele também pode restaurar outras vidas. Como Ele disse aqui, alguém da sua família que precisa de uma cura, alguém que precisa ser liberto de um vício. E Jesus fez isso conosco. E Ele pode restaurar a sua família, o seu filho, a sua filha, o seu casamento. Para Ele tudo é possível, aleluia. Então hoje é noite de sair da caverna. Hoje é noite de sair debaixo dessa árvore, porque Jesus está lhe dando água, está lhe dando pão, está lhe dando coragem, está lhe dando esperança, está lhe dando ânimo para que você possa ir e ungir, porque Ele está dizendo para mim e para você, a nossa caminhada ainda é longa, em nome de Jesus. E Ele tem promessa em nossa vida, aleluia, 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 aleluia. Deus é maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por esse culto. Aceita o nosso louvor, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra poderosa, Pai. Conhecida já há muito tempo, mas ela foi renovada nesta noite, Pai. A tua unção está sobre o teu povo, Pai. Por isso fortalece a nossa vida, fortalece a nossa fé. Ó Pai, tudo que foi dito aqui, Senhor, e assim como o Senhor reanimou o profeta Elias diante de uma palavra profética sobre a vida dele, há também, Senhor, que essa palavra seja profética na vida da tua igreja, Pai. Ó Senhor, colocamos a vida do pastor Paulinho, a Giovana, a vida do Miguel, do Paulo Miguel, do Arthur. Esta casa possa estar debaixo da tua graça, Senhor. Continue usando a sua vida, Pai. Ó Senhor, obrigado por esse dom maravilhoso de pregação da tua palavra, de proclamação da tua palavra. Mas obrigado porque o Senhor chamaste o teu servo para a política, Pai, para abençoar vidas, e que ele nunca venha se corromper, Senhor, pelo poder, pelo orgulho, pela soberba, mas que o Senhor continue usando ele, Pai, usando, Senhor, assim como foi lido o Salmo 101 no começo, assim como Davi fala da injustiça, da mentira, assim, Senhor, a tua santidade seja derramada sobre a vida do teu servo, Pai. Ó Senhor, guarda ele de volta para a sua casa, guarda, Senhor, a tua família de volta para o seu lar. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, Pai. E colocamos os projetos e metas de cada um aqui, também do pastor Paulinho, da Giovana, nas tuas mãos, Senhor. E que a tua mão poderosa, em prol do teu reino, possa ouvir as nossas orações. E o Senhor possa realizar todos os projetos, Pai. Todos, Senhor. Porque esse projeto, Senhor, é para a tua glória.
Esse projeto, Senhor, é para a salvação dos perdidos. Esse projeto, Senhor, é para aqueles que estão mortos, mas serão ressuscitados. Estavam perdidos, mas serão achados e vão voltar para casa em nome de Jesus, Pai. É a noite da restauração, é a noite da vitória. Restaura casamento aqui, Pai. Restaura os filhos aqui, Senhor. Se há porventura famílias que estão desempregados, passando por momentos terríveis financeiros, em nome de Jesus, seja uma semana de prosperidade, de portas abertas, Pai, para a Tua igreja, Senhor. Liberamos essa palavra profética para a Tua igreja, Pai. E ó Senhor, essa paz, esse momento, Senhor, de esperança, onde nós estamos sendo encorajados pela Tua unção, também possa alcançar os enfermos da nossa igreja, Pai. E colocamos esses nomes no Teu altar. Esther Molinari, nossa irmã Helena, aqueles que estão cuidando da irmã, nossa irmã Alice, a Mariana, Senhor, está em recuperação, a Mirella, Pai, em recuperação, a Beatriz também por questão de saúde, o Carlos por alcoolismo, Pai e filho, que o Senhor coloque nojo na boca, no coração desse vício maldito, e essa pessoa seja liberta, Pai, em nome de Jesus, que nenhum vício venha entrar nos lares aqui, toda seta maligna caia por terra, em nome de Jesus. Lançamos essa palavra profética, que Satanás possa sair de retirada desta casa, deste lar, deste casamento, toda a imoralidade, toda a pornografia. Ó Pai, derrama a Tua santidade sobre a Tua igreja, Senhor, e cura, Senhor, essas pessoas que estão sofrendo, Pai. E agora oramos pelo seu Darcy, que sofreu um infarto, mas já está sendo cuidado. A Tua graça esteve sobre a vida dele. E agora, Senhor, diante dos exames, diante, Senhor, do cateterismo que ele irá fazer, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida dele, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos. Ó Senhor, também fortalece o coração da irmã Célia, coração da filha, das famílias, Senhor, nesse momento tão difícil, Pai. E colocamos, Senhor, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão passando pela caverna, pelo momento mais difícil e terrível, mas hoje nós aprendemos que o Senhor está conosco até os confins do tempo, Pai. O Senhor está conosco, o Senhor está presente, Pai. E o Senhor fortalece o nosso coração. Aleluia, aleluia, Pai. Como é bom sentir a Tua presença, Pai. Ó Senhor, como é bom, Senhor, estar na Tua presença, Pai. Ó Pai, fortalece, Senhor. Fortalece cada vida aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Nos guarda, Senhor, no decorrer desta semana. Nos dá uma semana abençoada, Pai. Nos guarde e nos livra de todo mal. E que o Senhor possa derramar saúde e abundância a cada vida aqui, e todos sejam curados, porque ao sair desta porta, do Teu templo, nós possamos ter alegria de fazer discípulo, e de fazer discípulo, alegria de pregar a Tua palavra, alegria de abraçar, alegria, Senhor, de fazer bem ao próximo, Pai. Por isso que a Tua unção esteja sobre a Tua igreja, Pai. E que o Senhor possa enviar pessoas ao nosso encontro, a começar dentro da nossa casa, para que nós possamos proclamar o que Jesus tem feito em nossa vida, para que possamos testemunhar e para que possamos também proclamar as boas novas. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado por aqueles que trabalham para que esse culto aconteça, Pai. Agradecemos pela equipe de som, a equipe de mídia. Agradecemos, Pai, que essas fotos, que esse momento de louvor possa tocar outros corações também, Pai, ao assistir esse culto. Pai, agradecemos a vida do Marcílio, aqueles que estarão assistindo este culto no decorrer da semana através do YouTube, que vidas sejam tocadas, Pai. Quando
essas vidas puderem estar assistindo na sua casa, no seu trabalho. Agradecemos pela equipe de louvor aqui à frente, Pai, que a tua unção esteja sobre a vida deles, que eles não venham se contaminar com as coisas desse mundo, mas que eles possam abrir a sua boca, o ar que o respira, seja para a glória e para a tua adoração, Pai. Que caia por terra todo prazer humano, todo prazer que fere a tua santidade, Pai, porque queremos ser instrumentos vivos diante de ti, Senhor. Agradecemos pela ação social e diaconia da nossa igreja, por todos os outros departamentos, jovens, crianças, por aquela irmã que está preparando o chazinho. Agradecemos por todos, Pai, pela vida da Claudete, que faz parte da zeladoria da igreja, pela vida do nosso conselho, Pai. Senhor, colocamos essas vidas no teu altar, que não venham desanimar, Senhor, diante dos problemas da família, Pai, mas que possam olhar para ti, porque a nossa força vem do alto, aleluia. A nossa força vem de ti, Pai, e o Senhor está restaurando a nossa força nessa noite, aleluia, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo esteja junto conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam: E pelas ruas, o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer